Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e nós hoje vamos estudar o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é um sistema que é responsável pela comunicação, ou seja, pela transmissão de informações entre as várias partes do corpo. Para isso, esse sistema ele é formado por células que são chamadas de neurônios. No ser humano, estima-se que existem cerca de 86 bilhões de neurônios, ou seja, de células que formam o nosso sistema nervoso. Vamos analisar como é um neurônio e as suas partes. Então, o neurônio, ele é essa célula que está sendo mostrada na imagem e ele apresenta três estruturas principais. A estrutura chamada de dendritos, que são responsáveis pela recepção, ou seja, pelo recebimento das informações. Em seguida, após os dendritos, existe uma região chamada de corpo celular. No corpo celular estão estruturas como o citoplasma, as organelas e o núcleo da célula que compõe o neurônio, certo? Em seguida, após o corpo celular, o neurônio ele é formado por um prolongamento que é chamado de axônio. O axônio é responsável, então, pela transferência da informação para o próximo neurônio. Então, repetindo, o neurônio é a célula do sistema nervoso que é formada por três estruturas principais. Os dendritos, que são responsáveis pelo recebimento da informação, o corpo celular, onde estão as estruturas da célula do neurônio, e em seguida um prolongamento chamado de axônio, que transferirá a informação para o próximo neurônio. Então, o que vai acontecer é que a informação ela é transferida de um neurônio para outro através do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é responsável por transferir a informação de um neurônio para outro no nosso sistema nervoso. A imagem mostra, então, o que está acontecendo. É que nós apresentamos aqui vários neurônios que vão ser responsáveis pela transmissão da informação através do impulso nervoso. Então, a informação ela chega nos dendritos do neurônio, passa para o corpo celular e, em seguida, é transferida pelo axônio. Em seguida, esse neurônio ele vai estar conectado a outro neurônio que receberá essa informação através dos dendritos, passará para o corpo celular e transferirá por meio do axônio. Em seguida, a informação, ou seja, o impulso nervoso, será repassado para o próximo neurônio, para o próximo, e assim a informação ela consegue ser transferida de um neurônio para outro ao longo do sistema nervoso. O agrupamento de neurônios vão formar as estruturas do sistema nervoso. Que estruturas são essas? O encéfalo, localizado aqui na nossa cabeça, um cordão nervoso chamado de medula espinhal e também o agrupamento de neurônios formará as estruturas do sistema nervoso que são chamadas de nervos, responsáveis por transmitir essa informação pelas diversas partes do corpo. Então, quando a gente encontra um agrupamento de neurônios, esses neurônios vão formar o encéfalo, a medula espinhal e os nervos, que são as estruturas componentes do nosso sistema nervoso. Como o sistema nervoso ele é um sistema extremamente importante, pois ele comanda todas as informações do nosso corpo, ele deve ser protegido. No caso, nosso sistema nervoso ele é protegido por ossos. O encéfalo, que é toda essa estrutura que está localizada na nossa cabeça, é protegida por ossos, que são os ossos do crânio. Então, nosso crânio ele funciona como um verdadeiro capacete, protegendo então o encéfalo, que é o centro de comando das informações do nosso corpo. Vocês notarão que o encéfalo é dividido em várias partes.
Uma delas é o cérebro, outra, por exemplo, é chamada de hipotálamo, cerebelo. Então, aqui no encéfalo existem informações para o funcionamento da nossa fala, para a nossa visão, para os nossos movimentos corporais. Então, tudo está localizado para a nossa personalidade. Todas as informações estão localizadas aqui nessa central, que é o encéfalo. A medula espinhal, que é aquele cordão nervoso que sai do encéfalo, também deve ser protegida por ossos, que no caso são os ossos que formam a coluna vertebral, chamados de vértebras. Então, aqui vocês conseguem observar a medula espinhal e ela vai ser protegida por ossos que vão formar a coluna vertebral. Esses ossos podem ser vistos em melhor detalhe aqui, ó, que são chamados de vértebras. Então, vértebras são os ossos da coluna vertebral que vão proteger a estrutura que é chamada de medula espinhal ou medula espinal. Apesar da gente ter um número muito grande de neurônios conectados um ao outro, o que vocês precisam saber é que, na verdade, os neurônios eles não estão ligados totalmente um ao outro. Existe um espaço entre um neurônio e outro. Esse espaço entre um neurônio e outro é chamado de sinapse. Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos o nosso neurônio, que vai levar uma informação e essa informação vai ser transmitida para o próximo neurônio, como nós já mostramos no slide anterior. Então, o que vai acontecer é que a informação chega através dos dendritos, passa para o corpo celular e em seguida para o axônio. Esse impulso nervoso, quando ele chega no final do axônio, existe um espaço entre esse neurônio e o próximo neurônio. Eu vou trazer essa imagem ampliada aqui para a gente ver melhor o que está acontecendo. Aqui eu tenho um neurônio que está terminando e aqui eu tenho um começo do meu próximo neurônio. Então, esse neurônio, o axônio dele está trazendo a informação que deverá ser passada para o próximo neurônio. Quando essa informação chega no final do axônio do meu neurônio, esse impulso nervoso vai fazer com que ocorra a liberação de substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores. Os neurotransmissores transferirão, então, a informação de um neurônio para o próximo neurônio. Como isso acontece? Os neurotransmissores são jogados aqui em um espaço que existe entre os neurônios, chamados de sinapse, e aí em seguida esses neurotransmissores chegam ao meu próximo neurônio, transferindo então essa informação. Então a informação sai de um neurônio, quando está no final desse neurônio, ocorre a liberação de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Essas substâncias atravessam um espaço chamado de sinapse e então conseguem entrar no próximo neurônio, levando a informação que será transmitida. A imagem está mostrando a animação desse processo. A luz branca é a informação, ou seja, o impulso nervoso. E essas estruturas vermelhinhas são os neurotransmissores. Aqui no meio nós temos um espaço entre os neurônios que é chamado de sinapse. Então, o que vai acontecer? O impulso nervoso vem, faz com que os neurotransmissores sejam liberados, eles então vão transferir o impulso nervoso para o próximo neurônio. Dessa forma, ocorre a transmissão de informações entre um neurônio e o próximo ao longo do sistema nervoso. Outra coisa que vocês precisam saber sobre a transmissão da informação, ou seja, dos impulsos nervosos, é que eles são transmitidos sempre na mesma direção, ou seja, sempre dos dendritos para o corpo celular e então para o axônio. Então, ao transmitir um impulso nervoso, o impulso nervoso ele sempre entrará
será recebido pelos dendritos, passará para o corpo celular e em seguida para o axônio. Aí, essa informação será transmitida para os dendritos do próximo neurônio, em seguida para o corpo celular e em seguida para o axônio. E assim acontece. Então, o impulso nervoso, a informação, ela segue sempre esse caminho dentro do neurônio, dos dendritos para o corpo celular e então para o axônio. O sistema nervoso, ele costuma ser dividido, ou seja, ser organizado em dois sistemas principais. O que eu chamo de sistema nervoso central, ou SNC. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso central é a grande central de informações do nosso corpo. É ele que vai comandar todas as atividades do corpo. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal e ele comanda todas as atividades do corpo. Já o sistema nervoso periférico, ou conhecido pela abreviatura SNP, é formado pelas estruturas que são os nervos. Então, os nervos, eles vão formar o sistema nervoso periférico. A função dos nervos vai ser simplesmente transmitir as informações do sistema nervoso central para todas as partes do corpo. Então, o sistema nervoso central produz as informações e elas vão ser transmitidas através do sistema nervoso periférico. Então, a imagem mostra os nervos, que são os componentes do sistema nervoso periférico, responsável pela transmissão de informações produzidas pelo sistema nervoso central. Existem nervos que eles estão ligados ao encéfalo. Então, do encéfalo partem, ou seja, saem 12 pares de nervos que estão ligados aos músculos da nossa face, à nossa pele, aos nossos olhos, à nossa estrutura do nariz ou da boca, dos olhos. Então, esses nervos que saem do encéfalo, eles são chamados de nervos cranianos. Existem também os nervos que estão ligados à medula espinal ou medula espinhal. No caso da medula espinhal, que é aquele cordão nervoso central, vão sair 31 pares de nervos que vão transmitir a informação para as diversas partes do corpo. Esses nervos que saem da medula espinal, eles são chamados de nervos espinais. Falando em medula espinhal, a gente pode afirmar que a medula espinhal ela é um cordão nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento. A função da medula espinhal ou medula espinal vão ser conduzir os impulsos nervosos que são produzidos aqui pelo encéfalo e, além disso, essa medula espinal ou medula espinhal, ela funciona como um centro de reflexo. Isso significa que ela é responsável por o que eu chamo de ato reflexo. O que seria um ato reflexo? Vocês já ouviram falar que o médico, ele às vezes realiza o seguinte experimento com o paciente. Ele pega, dá uma pancada logo abaixo do joelho e aí essa pessoa acaba erguendo a perna inconscientemente. Ou seja, ela tem um ato reflexo, ela tem um reflexo de erguer a perna logo após levar essa pancada. Esse ato de erguer a perna após essa pancada é produzido pela medula espinal. Então, o que acontece? Quando o médico dá essa pancada logo abaixo do joelho, os músculos do quadríceps eles vão se esticar.
Essa informação é levada até a medula espinal dessa pessoa e a medula espinal traz então como informação por outro grupo de neurônios o reflexo de fazer a musculatura contrair, fazendo então essa perna se erguer. Então, a medula espinhal produziu o que eu chamo de ato reflexo, uma resposta rápida e involuntária a alguma situação. Então, a informação é levada até a medula espinhal e a medula espinhal manda novamente essa informação para a perna dessa pessoa, fazendo elas erguer. Para entender melhor o que é ato reflexo, vocês precisam saber que o ato reflexo, como que eu falei no exemplo anterior, são respostas prontas do organismo a determinadas situações. Em geral, essas respostas são produzidas de forma tão rápida que você acaba executando essas respostas sem ter consciência do que você fez. Por exemplo, supondo que você coloque, esteja mexendo em determinado local e aí ocorreu de você tocar em um objeto pontiagudo. Aquele seu dedo possui neurônios nessa região que vão levar essa informação rapidamente até a sua medula espinhal ou medula espinal. A medula espinal, percebendo essa informação, manda uma resposta pronta novamente para o seu dedo, fazendo então esse dedo se afastar. O objetivo disso aí, dessa resposta da medula espinhal, é gerar uma resposta muito rápida para uma situação que pode estar colocando você em perigo. Então, sempre que eu tenho uma resposta pronta e rápida do organismo a determinada situação, eu vou chamar isso de ato reflexo. O ato reflexo é produzido graças ao papel da medula espinal. Nós vimos que o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos. O sistema nervoso periférico ele pode se dividir em duas partes também, que no caso é o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo vai ser responsável por ações que são automáticas, ou seja, ações que acontecem no seu corpo independente da sua vontade ou do seu comando. Por exemplo, o batimento do seu coração, o funcionamento do seu estômago, intestino e outros órgãos do sistema digestório, o funcionamento do seu sistema renal, que está 24 horas do dia produzindo urina, e também a sua respiração. Todas essas ações que são controladas de forma automática, independente do nosso comando, elas são ações provenientes do sistema nervoso periférico autônomo. Por isso tem esse nome, autônomo. Outra divisão do sistema nervoso periférico é o sistema nervoso periférico somático. Ao contrário do anterior, o sistema nervoso periférico somático é responsável pelos movimentos que ocorrem de acordo com o nosso comando, ou seja, de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, o ato de caminhar ou correr, o som da sua voz, o falar. Então, nesse momento, para que eu realize a explicação da minha aula, eu estou comandando a minha fala. Esse comando é uma resposta, é um movimento produzido graças ao sistema nervoso periférico somático. No plano de estudo de vocês poderão encontrar mais orientações sobre o conteúdo, sobre a atividade a ser realizada, assim como os dias e horários em que eu estou disponível para retirada de dúvidas. Leiam todas essas informações para então executar a atividade.